Quem quiser conhecer verdadeiramente o direito deverá ir além da técnica jurídica e adentrar na realidade material da vida humana em sociedade. Eu sou o professor Nedel e dou as boas-vindas a todos aqui no nosso canal de reflexão Direito e Poesia. Aqui, então, está o centro do nosso problema. Tanto a filosofia vê-se hoje num contexto radicalmente problemático. Aliás, foi Heidegger quem primeiro se apercebeu disso, né? Heidegger se apercebeu que no mundo dominado pela técnica, no contexto das estruturas tecnológicas, não haveria mais, digamos assim, sentido a existência da filosofia. Heidegger refletiu sobre isso e chegou à conclusão que a filosofia teria chegado à sua consumação, isto é, chegado ao fim do seu percurso histórico, né? Porque no mundo dominado pela tecnociência, no mundo da digitalização, digamos, aquele ser humano contemplativo que pensa o mundo já não tem mais sentido para ele nesse mundo. Então, o homem que pensa cede o seu lugar para o homo agile, para o homem que age no meio do mundo da tecnologia, né? Um mundo dinâmico, um mundo, digamos assim, pragmático, utilitarista, na atual fase do capitalismo. Então, nesse contexto, a filosofia já pensar o mundo, refletir o sentido do mundo, já, com perdão da redundância, não tem muito sentido. E nesse contexto, então, o direito, enquanto expressão dessa cultura, né, o direito que fundamenta-se na ética, e a ética, como visão de mundo, cede seu lugar para a cibernética, para uma organização de uma racionalidade programada. Então, nesse mundo também, a tendência é ir desaparecendo a filosofia e também o direito, porque o direito tem um fundamento ético, né? Isso que nós chamamos de direito é a expressão de uma normatividade que tem seu fundamento na ética, enquanto uma visão de orientação prático-normativa da vida humana, né? Fundamentada na liberdade. E isso, vocês já se aperceberam que se trata de um grave equívoco civilizatório, podemos dizer até de um grave equívoco da humanidade, né? Porque se o mundo da tecnociência tem causado o que se pode dizer um grande progresso em muitas áreas da condição humana, ele tem pago um preço, né? O preço do vazio espiritual que afeta o mundo contemporâneo, né? Esse vazio espiritual é obscurantista, né? Como disse um filósofo, até discípulo de Heidegger, o grande Hans Gadamer. Gadamer diz que é a Weltnacht, né? A noite dos tempos, a noite obscurantista, né? Da vida espiritual. Então, isso é muito grave, né? Então, esse vazio é precursor, né, daquilo que o filósofo Nietzsche, já no século XIX, havia detectado como sendo o inexorável caminho para o niilismo, para a ausência de sentido da vida, né? Então, isso é muito grave, isso está, digamos assim, batendo na nossa porta, o vazio espiritual está aí, como também Heidegger previu, né? Que, aliás, ele disse numa entrevista já no fim da vida para a revista alemã Der Spiegel, Heidegger diz que isso que aí está já nem é mais o mundo. Apenas temos relações técnicas. Há um desenraizamento do homem de si mesmo, né? Isto é,
o ser humano já se desvincula da sua essência. Então, tudo isso está, digamos assim, é, em ebulição nesse contexto de crise. Claro, toda crise é necessariamente uma desestruturação das coisas como estão. Né? Então, digamos, o paradigma que dava sustentação a tudo isso está se desfazendo, né? E então aquela orientação da vida que dava sentido à vida, poucas se mantêm. Então, nesse contexto, as duas das grandes dimensões que davam sentido à vida humana, a filosofia e o direito, correm o risco, então, de virem a desaparecer nesse turbilhão desse relativismo caótico que aí está. Né? Então, isso tudo deve nos levar a uma reflexão. E a reflexão do nosso canal Direito e Poesia é uma reflexão que busca, então, elucidar a importância do direito como entidade cultural e essencialmente humana. Né? É nesse sentido, então, que devemos criticamente pensar o direito e buscar, então, resgatar o seu sentido, né, na caótica desestruturação da pós-modernidade. Né?